Este prédio despretensioso é lar da espionagem moderna. Dentro dele fica uma das operações de inteligência mais avançadas já criadas, a Agência de Segurança Nacional. Usando tecnologia avançada, a NSA descobre os segredos dos inimigos e defende a nação das ameaças que possam surgir. Depois do 11 de setembro, a agência teve que mudar drasticamente. De repente, o terrorismo se tornou o alvo número 1. Com o poder de atravessar o mundo e alcançar a comunicação externa, a NSA causa medo nos inimigos e controvérsias em seu país. Pela primeira vez desde o 11 de setembro, a NSA abre suas portas para as câmeras de um documentário e seu atual diretor concede uma entrevista exclusiva revelando o papel-chave da agência na proteção do país, desde defender o exército contra ataques na internet até caçar o inimigo mais procurado. Junte-se a nós nesta reportagem sem precedentes dentro de uma das agências de inteligência mais secretas dos Estados Unidos. Bastidores. Agência de Segurança Nacional. 1º de maio de 2011. Sob o disfarce da noite, 2 helicópteros Black Hawks e 2 Chinook decolam de uma base aérea no leste do Afeganistão. Dentro deles, há 23 SEALs da Marinha Americana altamente treinados. É a equipe de elite Team 6 dos SEALs. 90 minutos depois, os helicópteros pousam na noite paquistanesa. A equipe dos SEALs invade o complexo e entra de surpresa numa casa. Dentro, eles encontram o líder da Al-Qaeda, Osama Bin Laden. E ele é morto instantaneamente. Apenas 38 minutos depois em terra, a equipe Team 6 dos SEALs está de volta ao ar, deixando o local em segurança. Como os Estados Unidos encontraram o misterioso líder da Al-Qaeda se escondendo no meio do Paquistão? A resposta está a mais de 11 mil quilômetros de distância, com a colaboração sem precedentes da inteligência dos Estados Unidos, incluindo o trabalho de uma das agências mais secretas do país, com sede em Fort Meade, Maryland. Agência de Segurança Nacional, Fort Meade, Maryland. Aqui neste subúrbio fica um dos jogadores-chave por trás da caça Bin Laden. A Agência de Segurança Nacional. Desde 1952, a NSA utiliza a mais nova e avançada tecnologia para reunir informações, detectar ameaças e proteger os segredos do país. Desde a sua criação, a NSA tem se envolvido em segredos. Os veículos que se aproximam são recebidos por policiais altamente treinados e fortemente armados. Barricadas evitam que pessoas de fora ultrapassem os portões. Para evitar escutas atrás de portas ou janelas, esses prédios aparentemente modestos são revestidos de redes de cobre. Os dados reunidos aqui informam os líderes e determinam o destino da nação. Desde o 11 de setembro, nenhuma câmera havia entrado no prédio até agora. Nossas câmeras entrarão no coração da Agência de Segurança Nacional, atravessando os vastos corredores deste complexo de centenas de metros quadrados e entrando numa das salas mais guardadas dos Estados Unidos. O Centro de Operações de Segurança Nacional. Bom dia. Recebemos um pedido por qualquer informação com relação a ameaças à segurança na reunião dos ministros em Jacarta. O presidente e o vice estarão presentes? Não, senhor. Este será um encontro a nível ministerial. O Centro de Operações de Segurança Nacional é a central de energia da NSA. É a sala de emergência da inteligência. Temos que usar o poder dos nossos sistemas de inteligência para obter as informações de que nossos líderes nacionais precisam para tomar decisões. Nossa função é a coleta de informações. O Centro de Operações de Segurança Nacional está assistindo a todos os desenvolvimentos atuais que têm a possibilidade de se transformar em problemas ou que poderão nos trazer problemas. Então, eles estão à procura tanto de primeiros indícios de um ataque terrorista, quanto de primeiras respostas a um ataque terrorista. Por exemplo, se há americanos em perigo em algum lugar, ou uma mudança iminente em nossa situação de segurança. Essas são as prioridades do Centro de Operações de Segurança Nacional.
Todos os circuitos de comando estão ativos, mas o cabo de comando no Mar Vermelho, que foi danificado devido a uma erupção vulcânica, ainda está fora de serviço. Sim, já sei. Pergunte a qualquer funcionário do governo e a um dado momento ele dirá que sim, que eles têm alguma informação do NSOC. Talvez até mesmo um tremor de terra. Para a administração Obama, a NSA deu um apoio importantíssimo durante um trunfo militar e de inteligência crucial. O ousado ataque durante a noite que resultou na morte de Osama Bin Laden. Mas embora a agência se recuse a comentar sobre seu papel, há uma pessoa com alto nível de habilitação que conhece o papel fundamental da NSA na operação. No one piece of information and no one agency made this possible. You did it together. CIA, National Reconnaissance Office, the National Geospatial Intelligence Agency, National Security Agency. You made it possible for us to achieve the most significant victory yet in our war to defeat Al-Qaeda. Missões importantes como a luta contra o terrorismo muitas vezes são executadas em todo o mundo e envolvem o acompanhamento de perto de milhares de fontes, milhões de e-mails, telefonemas e outras formas de comunicação. Você tem trilhões de ligações telefônicas via celular, milhares de e-mails enviados em um dia. A grande maioria é totalmente irrelevante. O problema é que o que você quer está em algum lugar nessa pilha. É como procurar uma agulha num palheiro. Para processar essas informações importantes, a NSA se especializou em uma forma de inspeção de alta tecnologia conhecida como SIGINT. A SIGINT explora as comunicações de adversários estrangeiros para responder às perguntas dos líderes de nossa nação. Pode ser a exploração de comunicações pessoais, seja no telefone ou enviando e-mails. O diretório da SIGINT é o maior departamento da agência. Embora a NSA não confirme os números exatos, os analistas daqui interceptam milhões de comunicações por semana. A NSA intercepta cerca de 8 vezes toda a coleção da Biblioteca do Congresso todos os dias. A NSA analisa conversas em 130 línguas diferentes. Centenas de analistas de todas as línguas são empregados para traduzir milhares de chamadas telefônicas e outras comunicações diárias. Essas comunicações muitas vezes contêm informações vitais sobre o paradeiro e as atividades de terroristas e outros adversários. Você precisa entender o seu alvo muito bem. Você tem que entender a cultura em que ele opera, entender as nuances do que ele pode estar dizendo. E conhecer o seu alvo muitas vezes significa ser capaz de reconhecer a pessoa apenas pelo som da sua voz. Essas conversas estrangeiras interceptadas permitem que a NSA entenda melhor os inimigos dos Estados Unidos. Mas para construir a imagem mais completa possível, a agência está observando mais do que apenas comunicações. Observamos também coisas como sistemas de armas, radar, sinais de telemetria sobre os lançamentos espaciais, lançamentos de mísseis balísticos, esse tipo de coisa. Nossa liderança militar precisa entender como as armas do adversário podem ser usadas contra nós. Para detectar esses sinais eletrônicos, a NSA opera uma divisão especial conhecida como Inteligência Eletrônica, ou Wellington Lab. Aqui, os técnicos acompanham atentamente os sinais usados em sistemas de orientação de radar e de mísseis para poder alertar as tropas americanas de onde o inimigo pode estar planejando um ataque. O vice-diretor da NSA explica como a inteligência eletrônica pode proteger os aviões em uma missão possivelmente hostil. Se um dos nossos F-16 estivesse tentando penetrar na defesa do inimigo, acho que gostaríamos de saber algo do tipo: os radares deles estão para cima ou para baixo? Nós podemos então descobrir algo sobre estes sinais, capturando-o, analisando-o, entendendo o que nossos adversários pretendem fazer. Todos os dias, especialmente durante uma crise, milhões de sinais de todo o mundo chegam até a NSA. Esta informação bruta é enviada para analistas que tentam ter uma compreensão mais completa desses adversários estrangeiros e de ameaças iminentes que possam estar orquestrando. A NSA é uma agência de coleta. Eles coletam sinais e informações. A maioria vai para os analistas que tentam colocá-los num contexto mais amplo.
ou usá-los para construir um quadro analítico que será então a base para um relatório que será usado para uma decisão política. No dia a dia, a NSA produz mais relatórios de inteligência do que qualquer outra agência. O general Keith Alexander é o diretor da NSA. Cabe a ele fornecer as informações mais recentes sobre ameaças iminentes e atividades de inimigos contra a autoridade máxima em decisões políticas da nação, o presidente Barack Obama. Fornecer informações para os nossos líderes é muito importante. Sempre acontece alguma coisa que não conseguimos ver, e são essas coisas que me preocupam. Nós não queremos cometer um erro, pois isso teria consequências terríveis para o nosso país. Quando surgem situações críticas, o general Alexander se encontra com membros-chave da NSA nesta sala segura. Aqui, eles conferenciam com líderes de várias agências de inteligência através de um videolink seguro para rever cuidadosamente as últimas análises e apresentar suas conclusões aos líderes das nações. Durante a crise, com a descoberta de uma ameaça terrorista crível, a NSA tem apenas 10 minutos para se expressar através de um alerta de alta prioridade chamado de crítico. Um crítico é a maior prioridade de uma mensagem. Ele segue imediatamente para os destinatários em todo o organismo e para outras organizações do governo dos Estados Unidos. E nosso acesso a ele precisa ser imediato. Nós enviamos uma mensagem para a Casa Branca em 10 minutos depois do reconhecimento. Nós não fazemos nenhuma tentativa de retardar o relatório inicial, porque não queremos que a mensagem seja filtrada. Mas você pode imaginar que muitas vezes um primeiro relatório pode estar errado. Assim, nosso verdadeiro trabalho é a validação do relatório. Na verdade, temos 20 minutos para declarar que o relatório estava correto. É uma medida defensiva, exatamente como sempre foi. Nos velhos tempos, tínhamos espião contra espião. Há sempre um acompanhamento, portanto é importante para nós estarmos sempre à frente do jogo. Durante décadas, a NSA utilizou a mais moderna tecnologia para ficar à frente de seus adversários. Mas em uma fatídica manhã de setembro, um novo tipo de inimigo, usando táticas não convencionais, ganhou uma vantagem temporária. Two airplanes have crashed into the World Trade Center in an apparent terrorist attack on our country. Como resultado dos ataques terroristas de 11 de setembro, a comunidade da inteligência americana foi forçada a se reagrupar rapidamente. O fato de que 19 sequestradores foram capazes de entrar nos Estados Unidos sem restrições, orquestrando os ataques terroristas mais mortais da história americana, teve um efeito imediato e duradouro na comunidade de inteligência. O 11 de setembro mudou a vida de todos aqui na Agência de Segurança Nacional. Desde então, trabalhamos 24 horas por dia, 7 dias por semana, para evitar que esse tipo de tragédia volte a acontecer com a nossa nação. Estamos empenhados e dedicados a fazer isso. Depois do 11 de setembro, nós mudamos nosso foco para o alvo terrorista, que é, na verdade, uma rede. Por isso, para vencer uma rede, você tem que ser uma rede. E essa foi a transformação fundamental por que passamos ao longo dos últimos 10 anos. Agora somos a agência de inteligência mais ágil possível. O que aconteceu depois do 11 de setembro foi que a agência teve que mudar drasticamente. Todas as metas da NSA basicamente mudaram da noite para o dia. O terrorismo, que era uma parte muito pequena do que a NSA estava fazendo em 10 de setembro de 2001, no dia seguinte, de repente, tornou-se o alvo número 1. Quer se trate de terroristas que vêm em muitas formas, quer se trate de ameaças com armas de destruição em massa, quer se trate de um conjunto multifacetado das ameaças que os Estados Unidos enfrentam, vamos ser capazes de descobrir, prever e informar. Nos anos que se seguiram ao 11 de setembro, os recursos e o alcance da NSA se expandiram drasticamente. As coisas se expandiram depois do 11 de setembro. Todo mundo ficou com mais dinheiro. E assim, de repente, a NSA tinha mais dinheiro para o treinamento. E como tinham mais dinheiro para contratar pessoas, eles evoluíram como todo mundo. Muitos desses novos recursos foram usados para a expansão das capacidades tecnológicas da NSA. A agência agilizou suas pesquisas e o desenvolvimento de tecnologia de ponta. Esses novos recursos permitiram que a agência peneirasse melhor bilhões de comunicações estrangeiras.
Na sequência do 11 de setembro, nosso papel nas pesquisas foi basicamente o de ajudar a traçar o futuro através da microeletrônica, da computação avançada, das comunicações do processamento de informação e da matemática avançada. É realmente uma questão das ferramentas que você tem para cortar cirurgicamente através da incrível quantidade de informações e descobrir o que é importante para transformar a informação em inteligência acionável. A prática da criação e quebra de códigos é conhecida como criptologia, algo que a NSA vem aperfeiçoando desde seus primeiros dias. Os antecessores militares da agência criaram códigos e decifraram cifras inimigas decodificadas durante a Segunda Guerra Mundial. Alguns artefatos daquela era estão guardados numa das salas do Museu Criptológico da NSA. Agora nós vamos ver algo que nunca foi visto na TV antes e provavelmente nunca foi visto pela maioria dos funcionários da Agência de Segurança Nacional. Este é o cofre do Museu Criptológico Nacional. Esta é apenas parte de nossa coleção. Mas o que nós temos nesta sala é bastante significativo em termos de rastreamento da história da criptologia. O cofre guarda uma das maiores coleções dos históricos equipamentos de codificação e criptoanálise do mundo. Temos itens que remontam à Segunda Guerra Mundial e outros mais atuais. Isto é um telefone STU-3, um dispositivo típico usado pelo ex-presidente George Bush na manhã de 11 de setembro, quando ele estava na escola primária e foi informado do fato de que nosso país havia sido atacado. Ao utilizar o STU-3, o presidente Bush foi capaz de comunicar ordens críticas através de uma conexão segura criptografada por uma linha telefônica padrão. A comunicação de voz criptografada é algo que a NSA e seus antecessores têm trabalhado há décadas. A melhor maneira de passar uma informação ultra secreta é simplesmente através da voz humana. Antes de 1943, não havia dispositivos disponíveis que proporcionassem uma comunicação segura através da voz. Senhor. Em 1943, os Estados Unidos, em conjunto com a indústria privada, foram capazes de fabricar o Sigsaly, que você vê aqui. O Sigsaly foi a primeira rede de voz segura. Quando este dispositivo foi instalado e começou a funcionar, ele pesava 65 toneladas e eram necessárias 15 pessoas para operá-lo. Pela primeira vez, o general Marshall, em Washington, pôde contatar o general MacArthur, no extremo leste. E eles puderam ter uma conversa ao telefone e saber que era segura. Durante a Segunda Guerra, os nazistas utilizaram o seu próprio aparelho de codificação que acreditavam ser indecifrável, a infame máquina Enigma. Este é um autêntico dispositivo Enigma alemão. Foi inventado na década de 1920 e durante a Segunda Guerra Mundial foi o carro-chefe das comunicações do exército alemão. Ele era capaz de produzir permutações desde 3 vezes 10 até a 114ª potência. Na mente da liderança alemã, este era um dispositivo de criptografia perfeito. A Enigma foi capaz de produzir mais combinações de letras do que o número de átomos no universo observável, algo que o dispositivo conseguia usando um sistema de rotores, que substituía as letras de acordo com uma programação pré-definida. Os aliados usaram um dispositivo eletromecânico chamado The Bomb que simulava os rotores da Enigma usando correntes elétricas, permitindo, portanto, que criptologistas aliados calculassem com precisão todas as combinações possíveis da Enigma. Quando os aliados descobriram o segredo da Enigma, a guerra no Atlântico mudou a nosso favor. Algumas das coisas que a Agência de Segurança Nacional faz para proteger nossa nação estão nesse nível. Não podemos nos dar ao luxo de estarmos errados, porque às vezes vidas de americanos estão em jogo. A criptologia moderna se baseia em computação e técnicas matemáticas muito mais avançadas para combater um novo tipo de inimigo em redes de terror em todo o mundo. Roger Barkan é criptoanalista formado em matemática em Harvard. Eu fiz entrevistas em vários lugares diferentes, mas quando fiz minha entrevista na NSA, fiquei realmente animado, porque o tipo de problemas que eles estavam tendo era exatamente o tipo de coisa que um matemático como eu sabe fazer. Com problemas tão complexos para resolver, Roger e seus colegas criptoanalistas pedem ajuda dos supercomputadores da NSA. Para ter sucesso na quebra de códigos, você precisa ter acesso aos computadores mais rápidos.
Nós sempre teremos a vantagem nesta guerra porque nossos computadores são muito mais rápidos e podem quebrar qualquer esquema de criptografia que o inimigo crie usando os computadores deles. Com alguns dos computadores mais rápidos do mundo, a NSA agora está mais do que nunca bem equipada para quebrar códigos e recolher informações. Mas na sequência do 11 de setembro, os poderes de escuta da agência começaram a despertar polêmica em casa. À medida que a investigação sobre os ataques do 11 de setembro se aquece, a NSA faz uma descoberta assustadora. Pelo menos 2 dos 19 sequestradores tinham estado sob o radar da agência nos anos anteriores até 2001. Mas como a comissão do 11 de setembro viria a concluir, a má coordenação no seio da comunidade de inteligência impediu que os terroristas fossem rastreados de forma eficaz. Estávamos despreparados, não percebemos a magnitude da ameaça que estava se formando durante um considerável período de tempo. À medida que a comunidade de inteligência americana se reúne para prevenir futuros ataques terroristas, uma outra complicação para a missão da inteligência estrangeira da NSA vem à tona. Na era da cibernética, os adversários se comunicam eletronicamente através das mesmas redes norte-americanas, obscurecendo a linha entre a comunicação externa e a interna. A autoridade da Agência de Segurança Nacional, a nossa autoridade, as nossas limitações se resumem a conseguirmos nos concentrar no domínio estrangeiro. Mas o mundo hoje está muito diferente do que em 1986. Após o 11 de setembro, a NSA concordou que as linhas e as regras tinham de mudar. Ela não poderia mais continuar agindo dentro das regras tradicionais que ela achava que protegeriam o país. O resultado disso, claro, foi uma ordem secreta do presidente Bush, que permitia que a NSA monitorasse as pessoas dentro dos Estados Unidos. A administração Bush autorizou a NSA a coletar informações dentro do país e fez alguns americanos se perguntarem se a agência estava ouvindo a eles também. A controvérsia em torno dessa mudança tornou-se conhecida pelos críticos como escutas telefônicas ilegais. Quanto mais secreta uma organização de inteligência é acerca de suas atividades, mais medo temos do que ela está fazendo. E eu acho que este é um dos legados do 11 de setembro. As pessoas que se perguntam como a NSA usa os recursos que ela foi autorizada a desenvolver devem saber que, na agência, há um rico conjunto de mecanismos de fiscalização. O Poder Executivo, o Judiciário e o Legislativo, todos eles têm meios de fiscalizar a Agência de Segurança Nacional. Apesar do que muita gente acredita, a NSA não está realmente interessada na vida pessoal de cada um. Eles têm coisas muito mais importantes para fazer do que ouvir você marcando um encontro ou conversando com sua mãe ou encomendando mantimentos. Em 2008, o Congresso reformou a lei que rege as práticas de coleta de informações da NSA. Essas mudanças permitiram que a agência pudesse continuar a coletar informações domésticas que havia começado sob a administração Bush. Apesar da controvérsia, a NSA mantém que sua missão sempre foi a coleta de inteligência externa. Sempre que necessário, um cidadão americano pode ser fonte de inteligência estrangeira, mas se por acaso nosso alvo fosse esse cidadão, teríamos de conseguir um mandado de um tribunal devidamente autorizado. As regras a esse respeito são muito claras. O compromisso da NSA é conduzir essas missões dentro da lei. E isso significa dentro da Constituição, das leis federais que se aplicam e regulam todas as nossas atividades. A tecnologia está sempre mudando e as leis estão mudando também. Mas uma outra coisa que contribui para um ambiente muito dinâmico são as mudanças que vemos em nossos adversários. E por adversários, quero dizer terroristas ou invasores cibernéticos. No mundo de hoje, os adversários estão por toda parte. Eles estão em toda parte, podem ser qualquer pessoa. Dick George é um matemático avançado que trabalha para o Diretório de Segurança de Informações da NSA. Ele passou mais de 40 anos com a agência e ajudou a orientá-la para a era cibernética. Parte desse trabalho foi encontrar maneiras de criptografar o governo dos Estados Unidos e comunicações militares. Quando eu falo com as pessoas nas Forças Armadas, a primeira coisa que sempre digo é: eu quero ter certeza de que minhas tropas estão protegidas para me certificar de que minha informação está segura. Aqui ele demonstra o quanto a matemática avançada pode ser usada para criptografar uma mensagem entre dois soldados.
Se a mensagem é 65, você pega esse 65 e aumenta para a potência 17, e o resultado é 2790. Para decifrar a mensagem, você pega esse 2790 e aumenta para a potência 2753, e a resposta é 65. Essa é de fato a sua mensagem. Mesmo que uma pessoa conheça a variável criptografada, podendo, portanto, decifrar uma mensagem, ela não sabe a variável criptografada. Então só você poderá decifrar a mensagem. O mundo mudou muito. O adversário agora pode usar uma nova tecnologia contra nós, tanto para proteger seus interesses quanto para atacar os nossos. Proteger a informação é o aspecto mais importante do nosso trabalho. É muito importante que os jovens compreendam que existe uma carreira em criptografia cujo objetivo é proteger as comunicações. Os hackers fazem coisas que poderiam nos ajudar muito se estivessem trabalhando com a gente. Para encontrar pessoas talentosas, a NSA trabalha em estreita colaboração com as universidades, desenvolvendo programas de matemática e engenharia que preparam os estudantes para carreiras em inteligência e segurança nacional. Desde o 11 de setembro, a agência vem contratando cerca de 2.000 novos funcionários por ano. Em 2008, o Exército dos Estados Unidos sofreu um ataque cibernético. Uma unidade manipulada de pendrive foi inserida em um laptop militar em algum lugar do Oriente Médio. Nessa unidade havia um código mal intencionado, um vírus. O vírus fez seu próprio upload para a rede interna do Comando Central dos Estados Unidos, criando uma abertura, a partir da qual documentos militares secretos puderam ser transferidos para servidores desconhecidos sob controle estrangeiro. Foi a pior violação de computadores militares já feita. Será que os Estados Unidos estão sob ataque cibernético? Na era cibernética, uma guerra quase invisível foi deflagrada em um campo de batalha em constante mudança. As redes de comunicação do país estão mais vulneráveis do que nunca. O mundo de hoje é virtual. A cibernética é espionagem e cibernética é uma ameaça. E o fato de elas estarem combinadas no mesmo grupo significa que o grupo de espiões agora está perigoso demais. Eles têm uma arma em vez de apenas espiar. Os soldados são muito dependentes de redes em seu comando e na rede de controle para comunicações. Por isso, é extremamente importante que suas redes estejam disponíveis e que as comunicações sejam garantidas. Para defender as redes militares contra ameaças como o vírus de 2008, a NSA criou seu Centro de Operações contra Ameaças, ou NTOC. Trata-se de um centro nervoso ultra seguro, funcionando 24 horas por dia para proteger as redes do Departamento de Defesa contra invasões cibernéticas. Esta é a única vez que as câmeras de televisão tiveram permissão para filmar um exercício de treinamento. Sherry Ramsey é diretora do NTOC. Oi, no que estão trabalhando hoje? Estamos à espera de um especialista no assunto. Nós já ligamos, logo ele vai estar aqui. Vamos começar em poucos minutos. Certo. Vamos aguardar. Está bem. Durante o exercício de treinamento, enquanto Ramsey conversa com um de seus comandantes, a equipe do NTOC detecta uma ameaça à rede, e semelhante ao vírus que em 2008 infectou o Comando Central. O que foi, Mike? Eu odeio interromper vocês, mas alguns de nossos sensores estão acesos. O pessoal lá em cima está verificando se está tudo bem, mas é uma coincidência muito grande para não ser real. Vou falar com o nosso líder, já encontro vocês. Certo. As redes de defesa do departamento são digitalizadas mais de 250 mil vezes por hora todos os dias. Os invasores vão desde adolescentes do ensino médio e da faculdade tentando mostrar suas habilidades até criminosos que, através de uma ação sofisticada, obviamente querem entender como o exército opera. E estamos com alguns problemas com alguns sensores. Tem algo acontecendo, eles estão acendendo. Ele tem alguma informação que quer compartilhar. Vamos ver o que podemos fazer. Eu vou precisar do diretor executivo do comando do SC Pro. Vamos voltar para a sala de conferências e começar a sessão. O NTOC reuniu as autoridades da inteligência da NSA. Nossas autoridades de segurança da informação. O que isso nos permite fazer é olhar para as redes do Departamento de Defesa, olhar para a inteligência estrangeira e ter uma ideia de que ameaça se trata. Havendo adversários sofisticados ou adversários não tão sofisticados assim, o principal é lembrar que você não precisa ser sofisticado para ser eficaz.
Há mais de 68 mil ferramentas de hackers que já estão disponibilizadas. Elas são programas que as pessoas realmente podem baixar e usar para entrar no sistema. O que a nossa rede de sensores está vendo é que temos meia dúzia de lugares que estão começando a acender. Se você consegue descobrir 68 mil ferramentas usando apenas um programa de busca, dá para imaginar que outras ferramentas e capacidades existem com outros possíveis adversários sofisticados? Precisamos acompanhar o que está acontecendo, tentar caracterizar os sinais. Eles não têm regras, não têm nenhuma autoridade. Eles podem fazer o que quiserem, quando quiserem, e isso tudo em 1/1000 de segundo. É a era da cibernética, portanto, temos de estar preparados para compreender não só a ameaça, não só as suas capacidades e intenções, mas preparados em tempo cibernético para defender nossas redes contra eles. É evidente que algo está acontecendo. Esse tipo de coisa não acontece normalmente. Obrigado. Será que podemos obter opções de contramedida? Estamos com toda a equipe aqui, então vamos começar agora. Vamos começar as contramedidas, continuar a análise e começar a relatar. Bom, todos prontos? Vamos? Há um conjunto robusto de ações que você pode executar para defender uma rede. Se você descobrisse que alguém está atirando balas cibernéticas em você, que alguém estivesse fazendo o que chamamos de ataque de negação de serviço, tecnicamente você poderia chegar e encerrar o processo. As redes que existem fora das redes do Departamento de Defesa são de propriedade do setor privado. Temos que distinguir o que é apropriado. Com os conhecimentos técnicos da NSA e um esforço coordenado com várias agências governamentais, a equipe da NTOC é capaz de conter a ameaça. Foi um trabalho como este que, em 2008, ajudou a NSA e o Departamento de Defesa a erradicarem o vírus que infectou a rede interna do Comando Central dos Estados Unidos. Senhoras... Enquanto a NSA protege as redes do Departamento de Defesa do NTOC em terra, os funcionários de outras agências estão trabalhando a milhares de quilômetros de distância, protegendo as tropas americanas em zonas militares de guerra mais perigosas. À medida que a guerra no Afeganistão se desenrola, do outro lado do mundo, o exército americano é forçado a ajustar a sua abordagem em face de um inimigo diferente de todos que o país já viu. Na década de 1950, 60, 70, tivemos um adversário, a União Soviética, e eles eram muito parecidos conosco. Eles tinham a mesma intenção, a mesma motivação, o mesmo tipo de capacidades e recursos. Foi um jogo muito simétrico naquele momento. Havia uma risca na areia e você não podia ir além daquela risca. No mundo de hoje é completamente diferente. Os adversários estão por toda parte. É preciso muito mais recursos para fazer as coisas hoje do que fizemos no passado. O que permanece verdadeiro, e tem sido assim desde o início da NSA, é que os criptologistas americanos desempenham um papel vital em operações militares, arriscando a vida ao lado de outros militares. Na verdade, um dos primeiros americanos mortos durante a Guerra do Vietnã foi um criptólogo do exército. No Iraque e no Afeganistão, as guerras não convencionais insurgentes trouxeram muitos analistas da NSA para as linhas de frente. Os analistas fornecem aos soldados norte-americanos mais informações oportunas e acionáveis possíveis. Informações que salvam vidas americanas e aliadas. Às vezes você tem que estar lá. Você tem que entender o que as organizações realmente precisam. Nossos civis se posicionam assim como nossos militares dentro do tecido das organizações para entender o que eles realmente precisam de nós, permitindo assim que a agência faça o seu melhor. Centenas de nossos compatriotas estão no Iraque, no Afeganistão, em outras áreas ao redor do mundo. E eles estão colocando a vida deles em risco. Mas eles estão lá porque eles fazem a diferença para as operações que os nossos militares realizam. Mais de 160 criptologistas americanos deram sua vida apoiando essas operações. Um memorial em homenagem ao seu sacrifício silencioso fica na entrada principal da NSA. Mesmo assim, há uma lista de espera de pessoas que se voluntariaram para ajudar. Trabalhando na linha de frente com os militares americanos, os analistas da NSA fornecem informações valiosas na busca por insurgentes. Mas eles não estão apenas ouvindo nossos adversários. Eles também estão se certificando de que esses adversários não possam nos ouvir. Eles estão fazendo duas coisas na NSA, ataque e defesa. Estão entrando na comunidade de outras pessoas para coletar dados. É como pegar um ladrão de bancos.
Para pegá-lo, é preciso enviar alguém que saiba como invadir um banco. A NSA fornece aos militares americanos a tecnologia e o conhecimento necessários para evitar que as comunicações sensíveis da missão caiam em mãos inimigas. Essas ferramentas e técnicas são desenvolvidas pelo Diretório de Segurança de Informação da agência. Deborah Plunkett é a diretora. Nossa nação tem uma necessidade de comunicar e articular direções, ordens, planos militares, políticas e intenções estratégicas. Nossa responsabilidade aqui, em última análise, é a de permitir que a comunicação aconteça de forma segura. E, literalmente, o trabalho que fazemos resulta em vidas salvas. Para proteger os segredos militares, os criptologistas americanos precisam permanecer em trechos perigosos em terra. Por receio de revelar sua identidade e ser alvo durante operações futuras, poucos funcionários da NSA falariam em frente a uma câmera sobre sua experiência na zona de guerra. O sargento Tom Morrison é um fuzileiro naval que se aposentou depois de ficar baseado por 2 vezes na NSA. Ele completou múltiplas viagens ao Oriente Médio, onde trabalhou ao lado de civis da NSA, tanto como analista de línguas, quanto criptoanalista e disjuntor de código. A criptoanálise em campo é, de certa forma, bem mais desafiadora. Mas, por outro lado, é bem mais gratificante, porque a sua vida é uma das que está em jogo ali. Você está tentando encontrar o adversário antes que ele te encontre. Mas quando você encontra o cara ruim e o joga para fora do jogo, você tem aquela sensação de satisfação, como quando um policial prende um criminoso violento. E então as ruas ficam muito mais seguras. Antes que qualquer criptologista militar ou civil vá para a zona de guerra, eles vêm para cá, para o ultra-secreto Centro de Operações de MID, onde se preparam para sua missão. A NSA permitiu que nossas câmeras tivessem um acesso sem precedentes para filmar este lado da sala, que dá apoio àqueles que estão em campo. Do lado oposto, onde informações ultra-secretas importantíssimas são analisadas e distribuídas, a entrada é proibida. Boa noite, oficial Williamson. Como estão as investigações? Deste lado da sala do Centro de Operações, nós temos acesso às informações que a NSA fornece a todos os que estão em missão fora daqui. Um dia ruim aqui significa que várias pessoas não estão recebendo mais a informação de que precisam para controlar os insurgentes. Do outro lado da pista de operações ficam os analistas, que estão usando várias informações no suporte direto a oficiais que vão atrás de terroristas e insurgentes, que estão usando dispositivos explosivos ou outras armas para atacar as forças aliadas. Naquele ponto ali, no final, se eles tiverem um dia ruim, significa que alguém pode acabar perdendo a vida. Vai, 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 vai! Para proteger essas informações tão importantes, a NSA precisa permanecer o mais atualizada possível. Com a explosão de nossas redes e serviços, tivemos que aumentar nossa infraestrutura para podermos fornecer a nossos clientes a capacidade de ter uma conversa confidencial fora de nossas instalações. Nossos clientes, desde os soldados na linha de frente até o presidente dos Estados Unidos, querem e, francamente, precisam ter a capacidade de utilizar esses dispositivos para executar sua missão. Cerca de uma década atrás, nós desenvolvemos este produto que, na verdade, é a base de um produto comercial, onde nós adicionamos nossa própria segurança, desenvolvendo um módulo que fica conectado à parte de trás do dispositivo e que proporciona toda a segurança, enquanto ao mesmo tempo permite que a pessoa o utilize como um dispositivo comercial. Podemos trazer para essa luta tecnologias de mudança de jogo que talvez não estivessem disponíveis. Saia daí! Nossos adversários são muito experientes. Eles são muito espertos e estão usando essas tecnologias contra nós. Então, temos que fazer com que nossa força de trabalho técnico desenvolva essas tecnologias de ponta para explorar esses tipos de comunicações e capacidades. Para ficar à frente de seus adversários, a NSA emprega engenheiros talentosos que desenvolvem novas tecnologias codificadas. Eu estou testando um produto novo de criptografia. Ele vai ajudar a proteger a vida de soldados e suas comunicações à medida que estiverem tentando se comunicar em campo. Nós não queremos que ninguém roube nenhum tipo de informação criptográfica secreta embutida. Por isso, a trazemos para uma sala completamente blindada para que os dados não possam sair daqui.
A NSA vai a extremos para evitar que seus dados e tecnologias saiam de suas instalações de alta segurança. Prédios inteiros e centenas de funcionários da agência se dedicam a evitar que informações confidenciais caiam nas mãos do adversário, comprometendo a segurança da nação. Embora o perfil da agência agora esteja maior do que nunca, eles insistem em manter tudo mais secreto do que realmente é. Para a NSA, a segurança nacional exige o máximo de sigilo. Cada agência na comunidade de inteligência tem sua própria cultura. Certamente uma das coisas que todas elas têm em comum é a dedicação ao sigilo. Você verá que as pessoas da NSA realmente não comentam nada sobre o que elas fazem. A partir do momento em que você se junta à organização, você se compromete a manter segredo, manter o silêncio. É como os antigos cartazes de segurança da Segunda Guerra Mundial. Línguas soltas afundam navios. A NSA vai ao extremo para proteger seus segredos. A mera destruição de materiais confidenciais não seria suficiente. Em vez disso, documentos delicados são colocados em dezenas de sacos para queima espalhados por toda a agência. Os sacos são colocados em calhas e sugados através de um sistema de tubos até chegar nas instalações de transformação em polpa da NSA, onde são queimados e depois misturados com água e aquecidos para se tornar uma massa cinza, grudenta e indistinguível. A polpa é então espremida e enviada para produtores de papel para ser transformada em caixas de pizza e outros materiais recicláveis. Mas a NSA guarda alguns documentos. Na verdade, há cerca de mais de 1.800 metros cúbicos de documentos confidenciais no centro de registros ultra-secretos da NSA. Nunca nenhuma câmera teve permissão de filmar dentro desse imenso arquivo até agora. Este é o lugar onde alguns dos segredos mais sensíveis do país são mantidos, protegidos dos olhos dos adversários durante décadas e preservados para a história americana. Embora grande parte do material contido nessas caixas ainda requeira custódia, uma série de ordens presidenciais permitiu que a NSA tornasse público o máximo de material possível. Não podemos divulgar informações que ainda estamos usando como parte de nossos esforços de coleta de ativos. Informações que revelam nossas capacidades podem nos prejudicar. Se determinarmos que a liberação dessas informações não trará prejuízo para a segurança nacional, não hesitaremos em liberá-las para o Arquivo Nacional. Sob ordens presidenciais, os documentos revisados para a baixa de classificação de rotina têm que ter pelo menos 25 anos. Manter esses segredos é um modo de vida na NSA. Para trabalhar lá, é preciso ser cidadão americano e passar por exames de antecedentes, psicológicos e polígrafo. Os funcionários da NSA são proibidos de levar telefones celulares e outros dispositivos de gravação para dentro do prédio. Eles também não podem ter a chave de seu escritório. Em vez disso, as chaves devem ser colocadas em uma caixa com código de barras e voltar para uma máquina de venda automática segura que fica de olho em quem procura por chaves. Para que nossas câmeras conseguissem ter um acesso sem paralelo ao complexo de segurança da NSA, cada um de nossos equipamentos foi verificado à procura de itens proibidos. Cães farejadores de bombas verificaram cada peça. E antes que nossas fitas pudessem sair do complexo, especialistas em segurança e classificação da NSA revisaram cada segundo de imagens para impedir que qualquer informação importante saísse do prédio. Qualquer dado com o qual os especialistas não estivessem de acordo foi excluído permanentemente. O sigilo pode ser radical, mas para a NSA ele serve a um propósito mais elevado. Nós somos os guerreiros silenciosos e este silêncio faz parte da nossa ética. Por isso, sempre que formos bem-sucedidos, nós vamos usar essa mesma técnica contra os caras maus que vierem depois. Não queremos alardear isso, assim podemos continuar sendo bem-sucedidos e protegendo os Estados Unidos. Estamos servindo ao país em silêncio para garantir que estamos fazendo tudo o que podemos para prover as informações de que nosso país precisa, de que o nosso presidente, nossa administração, nosso exército precisam para entenderem melhor os adversários e quais podem ser suas intenções para prejudicar a nação. Apesar do fato de quando as pessoas pensam na NSA, pensam em tecnologia, antenas, computadores, edifícios atraentes, o verdadeiro segredo é o nosso povo. Ele é a nossa capacidade pensante. Não é que estejamos usando a tecnologia como nosso princípio.
Você precisa de uma força de trabalho muito diversificada para lidar com os desafios que o ciberespaço de hoje nos traz. Você precisa de pessoas que tenham habilidades muito diferentes, seja na ciência da computação ou na engenharia elétrica, na análise da linguagem. Tudo isso tem que ser suficientemente diversificado para que possamos compreender e resolver nossos problemas e inovar rapidamente. Embora não possamos dizer a todos os americanos o que fazemos, o que podemos dizer é que temos pessoas incríveis conosco. E é um privilégio e uma honra servir aqui. Realmente é. Protegemos este país durante 10 anos. Tivemos vários sucessos e muita sorte. Mas esta sorte não protegerá esta área para sempre. E o que me mantém acordado à noite é proteger nosso povo e nossos aliados. É fundamental que o povo americano entenda a importância de levarmos esta missão e estas obrigações a sério. Versão Marshmallow São Paulo. Este programa Este programa contém imagens fortes e pode ser inadequado para alguns telespectadores. Para os agentes do serviço secreto, proteger o presidente em solo estrangeiro pode ser o teste mais extremo que eles vão enfrentar. Os bandidos precisam acertar uma vez em 100. Nós precisamos acertar todas as vezes sempre. Fora dos Estados Unidos, as ameaças são mais intensas e os riscos maiores. Os agentes precisam superar qualquer inimigo, independentemente de onde esteja. Nós, de fato, fazemos muito planejamento em segurança. Dias e noites sem dormir. Fazemos nosso trabalho de qualquer jeito. Quando um único erro pode significar catástrofe, o serviço secreto tem que ser mais rápido, mais forte e, acima de tudo, mais inteligente que qualquer assassino em potencial. Plano A e plano B não são suficientes, precisamos de um plano Z. A segurança do mundo livre está em jogo. Se não houvesse serviço secreto, provavelmente o presidente não duraria um dia fora da Casa Branca. Serviço secreto em território inimigo. Quando o presidente está nos Estados Unidos, um dos maiores temores do serviço secreto é o atirador solitário. Mas quando ele vai a uma zona de guerra, os agentes podem enfrentar um exército de assassinos. As circunstâncias mais difíceis que vamos enfrentar é uma zona de guerra ativa. Precisamos estar preparados para coisas que, sinceramente, não aconteceriam dentro dos Estados Unidos. Explosões, tiroteios. Eles trocam tiros diariamente com nossos inimigos no exterior que já declararam abertamente que vão nos matar. São inimigos de guerra. E para estes inimigos, não há alvo melhor que o presidente dos Estados Unidos. Levá-lo em segurança para dentro do país é o primeiro obstáculo. Quando aterrissamos aquele pássaro enorme no meio de uma zona de guerra, as pessoas sabem que chegamos, que estamos lá com o presidente dos Estados Unidos. Estamos deixando pegadas e dizendo, sim, estamos aqui. – 27 de novembro de 2003. A guerra no Iraque já se desenrolava há 8 meses. Bagdá era um campo de morte e tropas americanas desgastadas passariam o primeiro fim de ano a milhares de quilômetros de casa. Enquanto se reuniam para o primeiro dia de ação de graças na zona de guerra, uma visita surpresa os saudou. I was just looking for a warm meal somewhere. Foi um momento marcante para o comandante-chefe. Mas para a equipe do serviço secreto que o levou secretamente por 9 fusos horários e para um território extremamente hostil, foi um triunfo ainda maior. Se soubessem que o presidente estava indo, forças inimigas poderiam facilmente preparar um ataque às tropas americanas ou até planejar a derrubada do Força Aérea 1. Portanto, a prioridade máxima do serviço secreto foi o sigilo. Não há dúvida de que o nível de ameaça não pode aumentar. Muitas variáveis nesses países estrangeiros não são fáceis de controlar.
Qualquer viagem para uma zona de guerra ativa vai envolver um elemento de sigilo que nós não teríamos em um evento doméstico. O sigilo é mais importante em operações no exterior, não há dúvida. Naquele dia de ação de graças, a maior parte da equipe da Casa Branca, a imprensa, até o ex-presidente Bush, chegou em Crawford na esperança de passar o feriado com o presidente. Quando o presidente vai a uma guerra ativa, antes de tudo, mantemos o segredo pelo máximo de tempo possível, ou seja, só sabem os que precisam saber. Quando o dia de ação de graças amanhecia no Texas, o presidente Bush já se dirigia para o Força Aérea 1. Todas as precauções foram tomadas, desde carros sem identificação a uma transferência de avião na base da Força Aérea de Andrews, até a interferência em todos os transmissores de telefonia celular ao longo do caminho. Temos uma força de segurança extremamente competente à nossa disposição. Aquele era o comandante-chefe, então medidas extraordinárias foram tomadas. Quase 14 horas depois, o Força Aérea 1 começou a descer na zona de guerra. O aeroporto de Bagdá era um alvo importante dos insurgentes há meses. 5 dias antes, um jato de passageiros foi derrubado por um míssil guiado pelo calor. Mas mesmo se o Força Aérea 1 fosse forçado a aterrissar sob tiros, ele estaria preparado. As contramedidas do Força Aérea 1 são suficientes para dizer que estão lá e também para dizer que eu não vou comentá-las. As verdadeiras defesas são confidenciais. Mas acredita-se que o Força Aérea 1 tem a proteção mais moderna que existe. Dizem que tem contramedidas infravermelhas. Uma tecnologia confunde a habilidade dos mísseis de rastrear, fazendo-os se desligar do alvo. Outro truque de alta tecnologia. O sinal do Força Aérea 1 pode parecer muito maior do que realmente é. O resultado? Um míssil guiado por radar pode não conseguir interceptar seu alvo. Outra defesa que não possui tecnologia tão alta, mas é tão eficiente quanto, surgiu das forças aliadas e alemãs na Segunda Guerra Mundial. Eles confundiam radares com tiras de folha metálica. Hoje, um banho de confete metálico chamado chaff pode ser usado para confundir mísseis aéreos guiados por metal. E para deter mísseis guiados por calor, o Força Aérea 1 pode usar sinalizadores incandescentes como isca, afastando disparos das turbinas do avião. O Força Aérea 1 também fortaleceu sistemas elétricos para mantê-lo voando até através de pulsos eletromagnéticos de uma explosão nuclear. Às vezes, a melhor defesa é o próprio voo do Força Aérea 1. Com insurgentes fortemente armados observando a área perto do aeroporto de Bagdá, descer para um pouso pode significar ser derrubado. Em vez de uma descida gradual padrão sobre a zona de perigo, o Força Aérea 1 fica no alto acima do alcance de mísseis até chegar diretamente acima do aeroporto, quando faz uma abordagem em espiral para pousar. O comandante-chefe visitou os soldados no aeroporto por quase 3 horas. E milhares de insurgentes, fortemente armados, permaneceram sem saber que o alvo número 1 deles estava logo ali em seu território. Até ele já ter ido embora. Mas, às vezes, este tipo de sigilo é um luxo que o serviço secreto não tem. 25 de março de 2000. Presidente Bill Clinton fez uma viagem diplomática bem divulgada para o Paquistão. Um país volátil que acabara de sofrer um golpe militar e conhecido por ser um foco de muçulmanos extremistas. Mais uma vez, o Força Aérea 1 seria um forte alvo quando se aproximasse de Islamabad. Um problema que o serviço secreto precisava negociar. Jamais podemos dizer que o presidente estará sempre seguro que é um caso resolvido. Não. O que fazemos é reduzir as possibilidades. Nós tomamos medidas extraordinárias para dar segurança ao nosso presidente. Saindo da Índia, Clinton subiu as escadas de seu avião e desapareceu de vista. 90 minutos depois, a aeronave se aproximava de Islamabad quando foi detectado um míssil de lançamento manual. Mas o serviço secreto estava à frente de seus inimigos. Imediatamente após Clinton ter embarcado no avião, o serviço secreto tirou o escondido e o colocou em um jato executivo da Gulfstream, que o transportou secretamente até o Paquistão.
Há um motivo para levarmos 2 de tudo. Nunca se sabe em que carro, helicóptero ou avião o presidente está. Nós não informamos isso. Enganar, às vezes, é a nossa melhor opção. Para os agentes, a visita foi um exemplo extremo de até onde eles precisam ir sempre que o presidente viaja para o exterior. Em um país estrangeiro, como você faz o seu serviço? Fazemos o nosso de qualquer forma. A cada ano, o serviço secreto gasta milhares de horas e milhões de dólares tentando prever todos os meios possíveis que um agressor pode usar para tentar matar o presidente. Se você é um bom assassino em potencial, provavelmente passou alguns meses tentando descobrir a melhor maneira de matar alguém. Provavelmente fez o seu dever de casa, muitas vezes online, tentando descobrir os pontos vulneráveis e até talvez, se tiver dinheiro, fez um teste com alguns de seus amigos terroristas. Mas o exército que você vai enfrentar passou anos e anos planejando e treinando para reagir com precisão a praticamente qualquer coisa que você tenha pensado. Algumas de suas situações de treinamento seriam para nós meio bizarras, mas não são bizarras, porque o que aconteceria se alguém pusesse um polegar falso envenenado e apertasse a mão do presidente? Isso já foi pensado. São situações como esta que reforçam o que nós fazemos em campo, porque já vimos isso antes, sempre praticamos. Na última década, houve mais de 180 visitas presidenciais a países estrangeiros. Quando o presidente chega a um país estrangeiro, o primeiro e, às vezes, mais difícil trabalho do serviço secreto é deslocar o presidente por terra com segurança de um ponto a outro. A segurança do presidente precisa ser feita de forma tão eficiente quanto se ele estivesse no gramado da Casa Branca. Quando o presidente deixa as fronteiras dos Estados Unidos, tudo muda e se torna muito complicado. Mas, uma vez em solo de um país estrangeiro, os desafios para o destacamento de proteção do presidente começam. Os perigos são mais críticos, as armas são maiores e o inimigo tem a vantagem do território doméstico para encurralar sua presa. Saia de lá. Saia da zona de morte. Enquanto estiver lá, estará com sérios problemas. Em 1958, o então vice-presidente Nixon, acompanhado por apenas 12 agentes do serviço secreto, quase foi morto em uma visita à Venezuela quando uma multidão hostil cercou o comboio e atacou sua limusine. Regra número 1 para garantir que este tipo de incidente nunca mais se repita. Não deixe nada ao acaso, começando pelos veículos. O serviço secreto transporta todos os seus veículos para o exterior porque não andamos no carro de outras pessoas. Usamos nossos carros, usamos os carros do presidente que estamos acostumados a dirigir e fizemos a segurança. Eles têm equipamentos de comunicação controlada muito específicos. Então sempre viajamos com os veículos do presidente para qualquer lugar do mundo. Isso significa que quando o presidente viaja, uma frota inteira de veículos de proteção vai junto. Enormes C-17s são carregados com 2 limusines, vários utilitários e helicópteros e todo o equipamento adicional e peças necessárias para atendê-los. Para garantir que os equipamentos não sejam adulterados, o serviço secreto usa os próprios agentes para cuidar dos veículos 24 horas por dia. Aquelas limusines ficam sob observação constante do começo ao fim. São protegidas antes da saída, durante o trajeto e são protegidas no solo. Regra número 2. Leve seus próprios funcionários, dos mecânicos aos atiradores de elite. O serviço secreto viaja com todos os especialistas necessários para garantir que a proteção do presidente permaneça blindada. Muitas pessoas viajam junto. O quadro de pessoas envolvidas em uma saída para o exterior é enorme. Não posso lhe dar um número específico, mas posso dizer que são muitas passagens de avião. E podemos deixar assim. Mas mesmo com a própria frota e equipe completa, em países instáveis, o comboio pode correr riscos e ficar exposto a bombas e ataques na estrada. Então, o serviço secreto precisa ampliar os fundamentos de proteção que funcionam nos Estados Unidos. Princípios como o problema diamante, focando na proteção dos pontos onde o comboio começa e termina, que são intensificados em países com unidades terroristas conhecidas.
As pontas de um diamante apresentam a maior quantidade de certezas para o serviço secreto, mas também para um possível assassino, então é onde os recursos são concentrados. Em zonas de guerra, armas pesadas como metralhadoras e lança-granadas foguete ou LGF são muito mais fáceis para inimigos adquirirem. Então manobras de fuga podem ser a diferença entre a vida e a morte. Na International Training Incorporated, em West Point, na Virgínia, o instrutor-chefe de direção Brandon Sommerfeld vai demonstrar a arte da direção tática que pode salvar vidas. A primeira coisa que vamos fazer é uma de nossas técnicas de fuga, que será passar direto. Será iniciada com um RPG, a arma que mais mata, e eu vou na direção dela. Um RPG é um lançador de granadas manual projetado para permitir que um único soldado destrua um tanque pesado a até 300 metros de distância. Por mais blindada que a limusine presidencial seja, um tiro direto de um RPG não seria bom. Então, os agentes precisam treinar para superar seus instintos e aprender a não recuar quando uma ogiva explosiva estiver apontada para eles. O problema que a maioria das pessoas enfrenta é que somos treinados para parar quando alguém ou um animal surge diante de nós. E isso é uma coisa boa. Mas aqui nós temos que quebrar este paradigma e ensiná-los que quando virem alguém diante deles, devem acelerar e passar direto. Passar por cima. Pronto, vamos começar a deslocar o comboio. Nós vamos entrar no beco. Temos nosso carro-guia. E eu vou dirigir o carro executivo com o protegido dentro. E temos o nosso acompanhante. Vamos nessa. Uma rua estreita. Lugar provável de haver uma emboscada, põe o motorista em alerta assim que ele entra. Minha tensão precisa subir 1 grau. Este é um ótimo lugar para uma emboscada. Então preciso ficar muito atento usando todos os meus sentidos. Um inimigo aparece e atira. O motorista é treinado para lutar contra a reação natural de frear e dirigir diretamente na direção do explosivo que se aproxima para tirar o presidente da zona de perigo. A reação. Pise no acelerador e continue acelerando até passar por eles. O carro passou pelo ataque de RPG, mas vai na direção de outra linha de fogo. Rapidamente, o agente precisa avaliar o perigo e tomar uma decisão em uma fração de segundo. Eu vi a AK abrir fogo à direita. Então virei para a esquerda e meu carro acompanhante me seguiu para bloquear e me proteger com o nosso protegido, como deveria fazer. Para frustrar esse tipo de emboscada, o comboio precisa trabalhar em equipe e a regra número 1 é se manter em movimento. A ordem é saia de lá. Saia da zona de morte. Enquanto estiver lá, estará com sérios problemas. Então tem que sair de lá o mais rápido possível. Pela frente, pelo lado ou por trás. Não importa como. Tem que se manter em movimento. Por isso que uma das poucas regras imutáveis para o serviço secreto é que apenas seus próprios motoristas treinados para combate podem dirigir para o presidente. Nós temos alguns pontos não negociáveis quando vamos a um país estrangeiro. Coisas que não precisam nem ser discutidas. O que precisamos fazer é negociar da forma mais diplomática possível o que temos para decidir quem dirige a limusine, quem abre as portas. Podemos manter esses pontos. Mas até os agentes mais experientes podem se encontrar em um país estranho e em um lugar difícil. O chefe do destacamento do presidente teve um pressentimento e disse: temos que pegar uma rota diferente. Em viagens ao exterior, o serviço secreto depende da ajuda de governos estrangeiros e da polícia em um dos aspectos mais importantes da proteção presidencial: inteligência. No serviço secreto, nós não produzimos inteligência, nós a consumimos. Nosso relacionamento com a comunidade que reúne inteligência é extremamente importante para o serviço secreto fazer seu trabalho. Não poderíamos cumprir nosso dever neste mundo globalizado em que vivemos hoje sem ela. Esses recursos de inteligência estrangeiro vivem lá, comem lá, respiram lá. Eles sabem tudo sobre o tal país. Sabem onde as ameaças estão. Novembro de 1996. O Força Aérea 1 aterrissou nas Filipinas. No momento em que o presidente Clinton pisou na pista, ele se tornou o principal alvo em um país tomado por violência incessante e sentimento anti-americano.
Nós vamos a alguns países onde a avaliação de ameaças é muito maior que em outros países. O agente da divisão da inteligência no reconhecimento vai informar o líder do reconhecimento. Ele vai lhe dar atualizações diárias, às vezes a cada hora. Isso depende da ameaça específica naquele ambiente. O nível de ameaças hoje é alto. Quando o comboio de Clinton se preparava para sair do centro de Manila, agentes receberam uma notícia perturbadora da inteligência local. O serviço secreto, usando uma de suas tecnologias sensíveis da inteligência, captou algo sobre a existência de um bolo de casamento embaixo de uma ponte. Pareceu algo tranquilo, mas os agentes se lembraram de um incidente no passado onde uma tentativa de assassinato foi referida pelos conspiradores como o casamento. E mais, havia uma ponte importante no caminho do comboio. O chefe do destacamento do presidente teve um pressentimento e disse: temos que pegar uma rota diferente. Então, se algo foi descoberto, uma bomba, essa mudança do plano inicial para o plano B, C ou D deveria ser contínua, faz parte do processo de planejamento. Houve vezes em que as coisas não se materializaram como deveriam, mudança de horário, eventos que podem não ter sido tão bons como imaginávamos. Nós temos que resolver tudo na hora, temos que fazer dar certo. Imediatamente, o comboio desviou para uma das rotas de apoio passando por fora de Manila. Adicionou 45 minutos à viagem, mas nenhuma ponte seria atravessada. O presidente Clinton não gostou, mas seguiu o conselho do chefe de seu destacamento. Nesse caso, a fé de Clinton e seus agentes pode ter salvado sua vida. Depois, quando o serviço secreto e a polícia de Manila inspecionaram a ponte que o presidente planejava atravessar, eles encontraram uma bomba relógio improvisada. O presidente Clinton quase foi assassinado nas Filipinas e o motivo de não ter sido está diretamente ligado ao fato dele ter confiado no agente do serviço secreto que chefiava seu destacamento. Uma investigação subsequente descobriu o cérebro por trás da trama. Um terrorista saudita então desconhecido vivendo no Afeganistão. Osama Bin Laden. Em 99% das vezes, a inteligência não leva a uma bomba ao assassino. Mas os terroristas só precisam acertar uma vez em 100. Nós temos que acertar todas as vezes sempre. E esse é o tipo de estresse que vivemos quando damos proteção em qualquer nível. Para melhorar suas probabilidades, o presidente viaja com sua própria unidade de forças especiais. A equipe de contra-ataque da elite do serviço secreto, uma parte importante para a segurança do presidente dentro dos Estados Unidos, a equipe CAT é ainda mais importante em situações instáveis no exterior. Sua missão, além mar, é conter qualquer ameaça com poder de fogo opressivo e dar ao presidente uma rota de fuga, no caso de um ataque dos mais violentos. A equipe de contra-ataque é muito semelhante às forças especiais e aos fuzileiros navais nas Forças Armadas, como uma reação imediata a ataques organizados ao presidente. Aquelas pessoas são altamente treinadas e estão fortemente armadas. Grécia, 1991. Presidente George Bush pai estava visitando Atenas. O serviço secreto soube de uma ameaça contra o comboio do presidente. Todos sabiam que um novo método de ataque de alguns terroristas na Grécia era usar aquelas motocicletas pequenas com 2 ocupantes. Eles se aproximavam de um veículo e colocavam uma bomba magnética no veículo e a detonavam. Então, estávamos muito cientes de que era uma situação possível. Para impedir tal ataque, a equipe CAT, fortemente armada, se posicionou atrás do comboio. Havia uma motocicleta se aproximando da limusine. Uma situação que estava se intensificando. À medida que a limusine acelerava, a motocicleta se aproximava mais. E a equipe de contra-ataque foi o primeiro carro de segurança de que a motocicleta se aproximou. A intenção do motociclista era desconhecida à medida que ele se aproximava do comboio. Mas a equipe CAT precisava decidir se o derrubava antes dele chegar perto demais do presidente. Sabendo que corriam risco de atirar em um homem inocente em um país estrangeiro, foi um momento tenso. Só quando o agente que sentava atrás do carro de contra-ataque conseguiu mostrar o tamanho de sua arma para sinalizar que não estava de brincadeira e que era uma situação séria, que a motocicleta decidiu reduzir. Os motivos do motociclista permanecem desconhecidos até hoje. Mas o quase acidente é uma lembrança para os membros da CAT que eles precisam treinar para todo tipo de situação imaginável, até uma granada de mão ser lançada no presidente.
Novembro de 2010. O presidente Barack Obama viajou para a Indonésia, onde sentiam muita raiva do presidente. Embora fosse um dos lugares onde o presidente cresceu, também era conhecido pelo aumento de grupos terroristas anti-americanos. O serviço secreto ficou de alerta máximo. Eu colocaria aquela viagem para a Indonésia em uma escala de 0 a 10, depois de 12 anos de experiência, eu colocaria no 9. Muito perigosa. Nós fizemos uma grande quantidade de planejamento de segurança, dias e noites sem dormir. Certamente exigia um nível de planejamento de segurança que foi além do normal. Posso dizer que nós praticamente levamos todo o equipamento de segurança do país para que a viagem desse certo. Eles também tiveram que proteger todo o complexo do hotel em que o presidente ficaria, o Hotel Shangri-La. Depois de um ataque terrorista em 2008 a um hotel de luxo em Bombaim que matou mais de 150 pessoas, todos os hotéis de luxo da região ficaram em alerta. Hotéis no exterior são traiçoeiros porque há muitas pessoas e algumas sobre as quais não temos controle. E não podemos fechar o lobby, não podemos desalojar hóspedes, então há muitos problemas inerentes a hotéis. Estamos falando às vezes de 12, 20, 40 andares. De várias entradas, de várias saídas. Estamos falando de problemas de linha de visão. Existem muitas variáveis diferentes, difíceis de avaliar, mas não impossíveis. E temos que conhecer aquele hotel tão bem ou melhor que o próprio gerente do hotel. Cada passo que o presidente vai dar é feito muitas e muitas vezes, não apenas uma ou duas vezes. Onde é a saída de emergência, onde é o sistema de alarme de incêndio, como vamos chegar lá. Cada movimento é dividido em muitos passos menores. Antes que o presidente possa pisar lá, a equipe de reconhecimento precisa vasculhar por explosivos, armas, contramedidas eletrônicas e qualquer dispositivo de escuta. Depois ficará sob os cuidados do serviço secreto até o presidente sair. Mas a proteção mais importante entra assim que o presidente sai da segurança do hotel. E como nos Estados Unidos, ele fica mais vulnerável diante de uma multidão em uma área aberta. Eventos internos são naturalmente reservados. Tem entradas específicas e saídas específicas. Eventos externos são desafios diferentes. Talvez tenhamos que criar alguns limites. Precisamos construir lugares, criar os fluxos por onde as pessoas vão chegar e por onde vão sair. Em áreas politicamente instáveis, o protocolo de segurança de 3 camadas usado nos Estados Unidos se torna ainda mais importante. Nós começamos por fora e seguimos para dentro. Nós criamos o perímetro externo. Onde ele vai ser? Quem vai vigiar esses pontos? Hoje, em um evento externo, nós precisamos nos preocupar mais que antes com a sofisticação dos terroristas. E quando o presidente está na rua, há coisas que são feitas para diminuir esses riscos extras. Mas exige muito mais trabalho e mais potencial humano para fazer isso. Em áreas externas, as barricadas são controladas pelas forças locais, normalmente polícia ou forças armadas. Magnetômetros são o ponto de controle pelo qual todo espectador precisa passar para chegar ao segundo círculo. Unidades com cachorros, uma parte vital da equipe de segurança do presidente em casa, costumam ser levadas para viagens ao exterior. Com um olfato 44 vezes mais forte que o do homem, eles são inestimáveis para limpar o segundo perímetro de qualquer dispositivo explosivo possível. Como sempre, o último e mais crítico anel de defesa são os próprios agentes. O Destacamento de Proteção Presidencial, ou PPD. O anel interno sempre vai ser o PPD, aqueles agentes específicos escolhidos para o presidente dos Estados Unidos, que tem intimidade com ele. O objetivo é que o anel externo detenha qualquer ameaça antes que ela se aproxime do presidente. Mas quando a multidão inteira é agressiva, o PPD é mais necessário. Dia 11 de junho de 1992, o presidente George W. Bush visitou o Panamá. Ele planejou falar para uma multidão em uma praça ao ar livre. O presidente estava fazendo um discurso e era acompanhado pelo presidente interino do Panamá. Havia muita gente que não nos queria lá. Mesmo com o público mais amigável, esta seria uma grande preocupação para o serviço secreto. Mas aqui, o sentimento anti-americano continuava alto, 3 anos depois que os Estados Unidos derrubaram o ditador panamenho Manuel Noriega. O membro da equipe CAT, Joe Funk, estava lá.
Aqueles provavelmente foram os dias mais estressantes, porque não sabíamos o que aconteceria exatamente. Havia muitas pessoas correndo que não sabíamos se eram policiais ou quem eram. Muitas armas sendo exibidas. Havia muitos fatores desconhecidos. A multidão ficou mais agitada. Começou o coro anti-americano. A equipe de contra-ataque se preparou para a violência. Obviamente chegamos mais perto do limite se estivermos enfrentando uma multidão que não gosta do presidente ou que tenha visão diferente. Ficamos mais alertas porque qualquer coisa pode acontecer, não apenas uma ameaça ou um ataque, qualquer coisa. Quando o protesto explodiu em um tumulto, a polícia respondeu com gás lacrimogêneo. A polícia panamenha começou a atirar por sobre a cabeça dos manifestantes. Foi um grande tumulto na multidão, cenas de um pequeno motim. A equipe CAT entrou em ação. Foi a vez que a equipe de contra-ataque saiu do veículo e tudo que nós treinamos nos 3 anos e meio anteriores seria posto em prática. A prioridade número 1 do agente Funk era criar uma barreira entre seu presidente e o perigo. Nós saímos, montamos um perímetro em torno do presidente e permitimos que as pessoas responsáveis pela proteção interna fizessem seu trabalho de retirar o presidente do palanque e colocá-lo dentro da limusine. Nós nos colocamos entre ele e a ameaça, qualquer que seja. A equipe CAT refreou os baderneiros. O PPD levou o presidente para a segurança da limusine blindada. As camadas de proteção foram bem-sucedidas. Em pouco tempo, a limusine presidencial disparava pela rota de fuga. O presidente Bush saiu abalado, mas ileso. Os agentes confiam em seus perímetros protegidos. Mas quando eles são quebrados, o serviço secreto enfrenta uma surpresa desagradável. Maio de 2005. Presidente George W. Bush visitou a ex-República Soviética da Geórgia para falar com o público na Praça da Liberdade em Tbilisi. Na hora antes de sua aparição, o destacamento de proteção presidencial do serviço secreto observava a estratégia de segurança de 3 perímetros sendo destruída. Uma multidão inesperada que chegava a centenas de milhares invadia a praça. O perímetro do serviço secreto foi violado. As pessoas pulavam as barricadas e entravam no evento. Não passavam pelos magnetômetros. Magnetômetros são a primeira linha de defesa do PPD para detectar armas, facas e bombas em eventos de grande público. Mas os pontos de checagem foram inutilizados pela multidão à medida que o povo invadia, pulando as cercas de contenção e correndo para o segundo perímetro dentro da própria praça. As forças de segurança da Geórgia, que cuidavam do perímetro externo, ficaram impotentes para conter a multidão. Agentes tentaram reforçar o segundo perímetro com atiradores de elite armados com fuzis M40A e miras telescópicas de precisão acima da praça. No anel mais interno, estava o destacamento de proteção presidencial, incluindo uma equipe CAT fortemente armada. Mas, mesmo com toda a proteção no lugar, o serviço secreto achou que a grande multidão não estudada representava um grande risco para o presidente. Os agentes disseram ao presidente Bush: veja bem, não estamos nos Estados Unidos e não podemos mandar as pessoas saírem e voltarem pelos detectores de metal. Nós achamos que os primeiros 12 metros foram estudados, mas, além disso, não podemos garantir. Acreditamos que haja um sério risco de segurança associado à sua ida a esse evento e preferimos que não fosse. O presidente disse: vamos ao evento. Os agentes então precisavam elevar a proteção para outro patamar. O que temos de fazer em uma situação como esta é aumentar nossa presença protetora, sabendo que aquele público não foi tão examinado como nós gostaríamos. Em um evento externo como este, os agentes cercam o presidente como um escudo humano. Quando a situação piorou, uma outra camada foi adicionada ao perímetro interno cercando o presidente. Enquanto isso, os membros do PPD se espalharam rapidamente procurando problemas. Eles estavam procurando algo fora do comum. Uma pessoa com um olhar fixo no presidente certamente gostaria de agredi-lo. Os agentes são treinados para procurar isso. Eu diria que o grande mito é que exista um perfil. Se existisse um perfil, jamais haveria um assassinato. Nada fora do normal foi visto antes do presidente Bush subir ao palanque. Mas, minutos depois dele começar a falar, uma granada de mão passou voando pela multidão, caindo a menos de 30 metros do presidente. Por sorte, o explosivo carregado de TNT falhou e não explodiu. Foi por pouco.
A falha no controle do público foi uma lição dolorosa. O serviço secreto fez várias mudanças depois disso, montou mais postos com detectores de metal para acomodar um público maior em países estrangeiros, e não se verá um problema daqueles novamente. Hoje, o serviço secreto viaja com uma capacidade de detectar metal muito maior. De alguma forma, aquele evento foi um fracasso do serviço secreto. Ele não conseguiu proteger o evento. Mas, por outro lado, representou a melhor decência do serviço secreto, porque os agentes, voluntariamente, se colocaram entre o presidente e uma multidão que eles sabiam que não fora estudada. A realidade é que toda vez que o presidente aparece em público, ele corre riscos. Então, o serviço secreto depende da evolução da tecnologia, como colete à prova de balas, para ter mais uma camada de proteção. Mas não é uma coisa que o presidente queira usar sempre. O colete à prova de balas é desconfortável. Pergunte a alguém que usa. Pergunte às nossas tropas no Iraque, a um policial, aos agentes. Se a inteligência declarar que existe uma ameaça, nós vamos ao presidente e dizemos: Senhor presidente, nós recomendamos que o senhor use o colete à prova de balas. Isso significa que ele vai usar? Não. Está calor. E o que vamos fazer? Lutar com ele e pôr o colete à força? Não. Temos que aceitar isso. Apenas torna o nosso trabalho ainda mais importante. Quando o presidente não está protegido por colete à prova de balas, os agentes se tornam seu escudo humano, tornando o colete uma parte vital do uniforme. E em países estrangeiros onde armas mais perigosas são fáceis de adquirir, eles precisam ter o melhor. Armored Mobility em Scotts Valley, na Califórnia. O proprietário Michael Berrito e o ex-comandante da SWAT, Bill Gaza, vão demonstrar a capacidade de última geração do colete top de linha usado pelo PPD. Uma das coisas que vimos evoluir agora é a ameaça que vai de pistolas a fuzis. O que a AMI criou foi este colete de design discreto que pode ser usado embaixo de uma camisa e uma jaqueta, e o público em geral não vai saber que você está com essa proteção. Simplesmente põe o blazer por cima e já está protegido de tiros de fuzil. Nós damos aos rapazes um índice de sobrevivência melhor. A placa de aço AR-500 é usada quando o colete à prova de balas precisa passar despercebido. Gaza põe seu material para ser testado contra um arsenal de armas que podem ser usadas contra o presidente e seus seguranças. Primeiro, Gaza vai tentar penetrar o colete com um fuzil. A armadura ficou intacta. Ele vai fazer outro teste com uma pistola semi-automática. Nenhuma penetração. A próxima, uma escopeta. O que podemos ver é que ficou um pouco deformado. Ficou marcada no avesso, mas nenhuma penetrou a placa. O colete se mostrou eficiente contra o arsenal de Gaza, mas não é impenetrável. Simulando o ataque com um fuzil de assalto, não seria novidade alguém tentar matar uma pessoa usando esse tipo de arma. Ele mira e dispara. A saraivada de tiros sucessivos e rápidos levou o colete ao ponto de ruptura. O que eu fiz foi espalhar o trauma por essa área. E parece que ele não resistiu. Como podem ver, ele se abriu e 2 balas passaram. Em um ambiente ameaçador onde assassinos têm acesso a armas cada vez mais letais, coletes mais eficientes são uma necessidade. A placa AMI TAC-3S é um colete à prova de balas feito de um material da era espacial chamado Dyneema. Berrito arriscou mais testando a armadura com projéteis maiores e mais potentes, usando o mais famoso fuzil de sniper já construído. Este é um fuzil Springfield M1A1, calibre .308. É o projeto que os atiradores de elite usam. Cada projétil atinge o colete a uma velocidade de 847 metros por segundo, 2,5 vezes a velocidade do som. Liberado. A placa levou 18 tiros. Nenhum atravessou. Diferentemente dos coletes tradicionais, esse material de alto impacto protege quem usa, dispersando rapidamente a força de um projétil através de várias camadas.
A energia cinética é dispersada instantaneamente em todas as direções, de uma camada para outra, reduzindo o impacto de qualquer parte do corpo ou órgão. Quando a placa é atingida, passando pelas diferentes camadas, ela descomprime e se expande para fora. Assim, a energia continua sendo absorvida. O destacamento de proteção presidencial espera nunca precisar testar os novos coletes. Mas, para acompanhar o presidente ao exterior, toda a vantagem é vital. Mesmo após as intermináveis preparações que antecedem as viagens internacionais, um ataque ao presidente pode vir dos lugares menos esperados. Dia 14 de dezembro de 2008. 5 anos após surpreender as tropas em Bagdá no Dia de Ação de Graças, o presidente George W. Bush fez sua última viagem ao Iraque durante seu governo. Ele começou falando com repórteres em uma sala, cada um deles teve o histórico analisado e havia passado por minuciosa detecção de metais. A sala havia sido farejada cuidadosamente por cães, mas no meio da conferência de imprensa, um repórter iraquiano se levantou. Antes de ser contido, o agressor atirou 2 sapatos no comandante-chefe. O presidente ficou assustado, mas ileso. Mas o serviço secreto foi repreendido por ter falhado ao não impedir esse ataque não letal. Eu acho que foi um daqueles eventos em que não podemos ficar ao lado do presidente o tempo todo. Não estávamos com nossos agentes tão próximos do presidente como de costume, porque todos tinham passado pela triagem. Desta vez, a arma não era perigosa, mas provou que o serviço secreto precisa estar preparado para qualquer ataque imaginável. A tecnologia de armas, com certeza, avançou nos últimos 12 meses. É uma corrida. Armas maiores, armaduras maiores. É uma corrida que não podemos perder. Jamais. Jamais. Superar o inimigo é fundamental, portanto, o serviço secreto precisa imaginar todo tipo de arma possível para saber como vencê-la em um momento de crise. Se houver uma ameaça que possa vencer nossa segurança, nós trabalhamos imediatamente para vencê-la. É um ciclo contínuo. À medida que a tecnologia evolui, nós progredimos. Além dos agentes precisarem estar preparados para as ameaças que poderiam enfrentar hoje, eles também precisam prever o que talvez enfrentem no futuro. De armas de cerâmica não detectadas em magnetômetros ou armas guiadas por feixes a ataques de parasitas microscópicos que dizem já estar em desenvolvimento. O serviço secreto precisa determinar hoje como vencê-los em casa ou no exterior. O problema em países estrangeiros é que sentimos que não temos o mesmo controle sobre as coisas como temos nos Estados Unidos e nunca estamos certos do que vamos encontrar. Existem nações perigosas e pessoas dispostas a causar danos ao nosso país que também têm acesso a tipos variados de tecnologia. Estamos competindo com os bandidos e as nações estrangeiras com a nossa tecnologia. Contramedidas precisas são, por necessidade, mantidas em sigilo. E há muitos programas confidenciais que o serviço secreto usa com tecnologia de ponta. Há 2 motivos para o serviço secreto fazer de tudo para manter sua metodologia de proteção sigilosa. O primeiro é óbvio, não querem que os mal-intencionados saibam as medidas usadas. Mas o segundo é que cria um mistério, uma aura, que por si só já intimida. Evita que as pessoas façam coisas maldosas. Se a pessoa não sabe com precisão a capacidade do serviço secreto, isso é bom para a agência. Independentemente dos avanços de tecnologia ou táticas, uma constante vai permanecer para o serviço secreto: a dedicação de um grupo de agentes de elite com a missão de proteger o presidente. Todo país em que já estivemos moldou sua segurança imitando o serviço secreto mais que a Polícia Federal ou qualquer outra polícia. Nós vivemos aquilo, fizemos aquilo todos os dias e para nós foi o juramento que fizemos e nossa maior obrigação. A habilidade deles de acompanhar o presidente em qualquer lugar do mundo sob qualquer condição depende deles serem mais inteligentes que qualquer ameaça, sempre. O serviço secreto não pode se dar ao luxo de ter azar nenhuma vez. Um possível assassino do presidente dos Estados Unidos só precisa ter sorte uma vez.
Nós não temos nenhuma oportunidade de ter a segunda chance em alguma coisa. Se perdermos, nós perdemos. Por isso que o ambiente de trabalho no serviço secreto é de alto estresse. Muito estresse e grandes resultados. Garantindo que ninguém incomode aquela pessoa na sua supervisão. É uma vocação e muito nobre. Versão brasileira, VPN Samples.